Agora ela falou desse ato de extremismo, né? De extremista a gente espera atos de violência. O problema é quando a violência surge daquelas pessoas que você nem imagina, sabe? Aquelas pessoas com carinha calma, acima, teoricamente, de qualquer suspeita. São os loucos silenciosos, né? O Felipe, que é um dos seus assuntos de hoje. É isso mesmo, Maria. Eu peguei esse livro aqui que foi lançado no mês passado, não sei se dá para pegar aqui, que é do Darren Lieder. O Darren, ele é um psicanalista inglês, professor universitário, ele se preocupa muito em trazer os assuntos da psicanálise e da psiquiatria para os leigos. Então, de traduzir alguns conceitos que parecem muito herméticos e trazer para a grande população poder entender. Então, ele reparou nas pesquisas dele, está aí a imagem dele na tela, o Darren Lieder, que as pessoas tinham uma imagem da loucura muito baseada e influenciada pelos estereótipos do cinema. Muito caricaturada, né? Naquela cena. Está tomando choque. Exato, sempre com explosões de evidência. E aí eles perguntam, mas e se essa loucura não fosse assim, tão expansiva, se ela fosse silenciosa? E criou esse termo, a loucura silenciosa. Ele começou a fazer pesquisas e voltou no tempo para perceber que as pessoas que fazem ataques suicidas, ou têm esses ataques de loucura, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, segundo ele, planejam esse ataque durante anos. Tudo premeditado, tudo racionalmente, não tem nenhum ímpeto de emoção, uma reação Aí ele se explosiva. pergunta, e se essas pessoas que planejaram ataques durante 20 anos não fizessem esses ataques? Passariam despercebidos, elas seriam loucas ou não? A gente ia achar que não era, A gente ia achar que não era. Né? Então ele começou a pesquisar isso, ele voltou, por exemplo, em alguns casos estudados pelo Freud, como o do presidente Schreber. Depois ele voltou num caso que é muito trágico, um sujeito chamado Ernst Wagner. Né? Ernst Wagner, daqui a pouco vai aparecer a imagem dele, está aparecendo o Freud, esse aí é o Ernst Wagner, era um professor primário em Stuttgart, na Alemanha, morava numa pequena cidadezinha, tinha 4 filhos. E um belo dia ele chegou em casa, matou os 4 filhos e a esposa, voltou para a sua cidade e começou a atirar em todos os homens que ele via pela frente. Matou 9, feriu 12 e até aquele dia todo mundo achava que ele era o sujeito, o cidadão mais pacato, cidadão exemplar daquela cidade. Felipe, eu estava... Foi preso. Desculpa, eu te falo. Não, eu que já estou interrompendo, proibido, né? Não, fazer isso com o Felipe. Eu estava relendo, quer dizer, acabando de ler esse fim de semana aquele livro do Serial Killer. Eu também. Gente, se você... É maluco, né? É impressionante, porque é muito isso, né? A grande maioria ali são aquelas pessoas que eram o cara pacato da cidade, ou o bonzinho, ou o tímido, aí vai e mata 15 pessoas. Mas tem uma diferença. Ou a mulher, né? Nesse livro tem vários exemplos. A gente tem que diferenciar o psicopata, que é aquele cara que não tem empatia nenhuma, que não vai sentir nada, e o psicótico, que é o cara que clivou a realidade. Ele vive numa outra realidade. Desses dois. No caso desse sujeito que está aí na tela, ele era um psicótico. Ele tinha uma esquizofrenia grave, ele achava que todas as pessoas conspiravam contra ele. Mania de perseguição. Mania de perseguição. Porque ele tinha vergonha de quando era adolescente, olha que loucura, uma loucura muito antiga. Quando ele era adolescente, ele se masturbava e ele teve relações sexuais com animais. Então ele achava que todo mundo na cidade sabia e falava baixinho a boca sobre miúda. ele. E ele achava que isso era... Os animais espalharam. Os animais andaram, papagaio, contou para todo mundo. E claro que, obviamente, não contava isso para ninguém. Músico de Bremen, sofria silenciosamente e ele achava que se transmitia isso geneticamente para os filhos. Então ele matou os filhos pensando nessa doideira, matou a mulher para evitar a desonra da mulher e depois matou todos os, aspas, conspiradores. Você vê que loucura é isso. E aí depois o líder ele faz um paralelo com essas loucuras de gente que atira em escolas. Columbine, né? Columbine, por exemplo, tiros em Columbine, que foi um massacre feito por 2 adolescentes, né? E esses adolescentes tinham diários assim como esse Ernst Wagner também tinha. E só foi descoberto isso porque ele tinha tudo isso registrado no seu diário. Os 2 adolescentes lá de Columbine, adolescente tinha 17, outro tinha 18 anos, eles tinham também um diário onde eles relatavam tudo o que eles iam fazer. Inclusive, um vizinho viu eles montando as bombas e achou aquilo perfeitamente normal. Eram 2 meninos bons. Ninguém esperava uma reação desses garotos, né? Então, a loucura silenciosa também se manifestando. É muito difícil de se identificar isso exatamente pelos estereótipos que a gente tem da loucura, que sempre serão aquelas pessoas que vão ter um comportamento esquisito ao nosso lado.
quando na verdade, na maioria dos casos, segundo o líder, ele está ali do teu lado, tramando tudo silenciosamente e está sofrendo sozinho. De cada 10 atiradores dos Estados Unidos, 9 sofrem de depressão profunda. Com relação ao psicopata, tem gente que não chega a matar ninguém, mas tem traços de psicopatia. São aquelas pessoas que não têm empatia pelo outro, não tem nenhuma emoção. E assim, na relação de trabalho, no dia a dia, vai te minando, vai acabando com você, porque em geral são pessoas muito inteligentes, que às vezes não chegam... Acabando com a tua autoestima. Com a autoestima, quando você vê, sabe aquele assim, sugador de alma? São pessoas que não têm empatia, não sentem remorso, não sentem nada e, via de regra, são muito inteligentes, né? E tem um alerta que eu acho fundamental nesse livro, que é a conclusão, já estou chegando lá, porque vale a pena ir até o final, porque ele fala contra os estigmas. E a gente acaba estigmatizando muito pessoas que têm alguns traços que a gente considera, aspas, de loucura, e esquece esses que você mencionou. E aí ele lembra que em 1927, a Suprema Corte Americana, ela decidiu pela esterilização dos doentes mentais nos Estados Unidos, e isso serviu de base para a Alemanha nazista legalizar a esterilização. E a gente não lembra disso. Que coisa, hein? Isso começou na Suprema Corte Americana. Loucura, hein? E ele faz uma alerta contra o excesso de medicamentos, o excesso de biologia e neurologia no tratamento das depressões, dessas doenças modernas. Que isso pode gerar tratamentos genéticos e uma nova tendência de eugenia. E isso é altamente perigoso para a saúde social. Então ele faz esse alerta, a gente cada vez tem menos tempo para ouvir o outro e acha que vai resolver os problemas só com os remédios. Quando a psicanálise tem que ouvir, enfim, as terapias têm que ouvir. Então esse é um alerta político até do Darren Leader, que além de psicanalista, milita muito nessa área em defesa de mais tempo para se ouvir as pessoas, de menos medicação e de mais audição. Ele fala da relação com a família, porque em geral é fundamental, né? Muitas vezes a família não consegue perceber ou tem uma dificuldade. Exatamente pelo que ele menciona aqui, né? Porque a gente tem muito pouco tempo, essa vida moderna, agitada. Não presta atenção. Tem que pensar nos detalhes. Lembra a gente falou sobre detalhes outro dia? Para um pouquinho, olha o detalhe, olha seu filho, olha seu irmão, seu pai. Olha o que está acontecendo ao lado. As coisas que você falou, ali. Maria, o que você comentou, é o assunto do nosso querido Hitchcock, né? Os personagens dele sempre são loucos e inteligentíssimos. O de Psicose foi baseado num psicopata da vida real, né? De um serial killer na vida real, que tinha aquela característica. Sim, aquele era da vida real, Edgar. Que achavam ele uma gracinha na cidade, ele era muito legal. Mas mesmo os da ficção, né? Que eu revi recentemente, o Disque M, eram caras extremamente inteligentes. Disque M de para Rope matar. também, que era baseado em fato real. Cirúrgicos, né? Daí tem tempo para fazer todo o planejamento. Claro. Gente, eu vou estourar o tempo e a culpa agora já é do Felipe Pena. A culpa é toda dele, Já está com a culpa. Você fica com a culpa. Já me sinto culpado.